Olá, crianças e juniores da Igreja Batista Boas Novas. Feliz domingo. Hoje é dia do Senhor, dia de igrejinha, dia de aprender um pouco mais da Palavra de Deus. Olha só, já fazem 4 semanas que nós não nos reunimos na igreja. Estamos com muitas saudades e orando muito para que logo possamos nos encontrar lá na nossa classe da Escola Bíblica Dominical. Mas enquanto isso não é possível, nós vamos nos vendo por aqui e vamos estudando a Palavra de Deus. Então, olha, vamos nos preparar agora para mais uma investigação. Hoje nós vamos para a investigação número 10. Pega aí a sua revista Detetive Júnior. Pega aí também a sua Bíblia, que é nela que você vai encontrar as pistas da nossa investigação de hoje. Qual será a investigação de hoje, hein? Antes da gente saber a investigação, vamos falar com Deus, pedir que o Senhor possa nos conduzir nessas descobertas que vamos fazer hoje na sua palavra. Então prepare o seu coração, prepare a sua mente, a sua concentração, que hoje nós vamos receber mais um ensinamento precioso para as nossas vidas. Vamos orar? Senhor nosso Deus, obrigada, Senhor, por mais esse domingo. Esse é o dia que o Senhor fez e nós nos alegramos nele. Obrigada, Senhor, pela vida de cada criança, pela vida de cada junior da Igreja Batista Boas Novas. Eu te peço agora a sua bênção sobre a vida de cada uma. Também abençoa aquelas outras crianças que nesse tempo não estão podendo participar das classes, dos estudos bíblicos das suas igrejas. Que o Senhor também possa estar com elas nessa hora, dando, Senhor, capacidade para entender e compreender as Escrituras e também praticar no seu dia a dia. Que o Senhor, Deus, possa nos conduzir no estudo de hoje e que hoje possamos aprender mais, um pouco mais e crescer um pouco mais no conhecimento da Tua Palavra, assim como Jesus cresceu quando Ele foi criança aqui nessa terra. Que o Senhor também possa abençoar cada família nesse tempo de quarentena, de isolamento social. Que o Senhor possa guardar cada um, livrar, Senhor, de todo tipo de contaminação, de toda enfermidade, que eles sejam, ó Deus, protegidos pelo Senhor. E é isso que eu te peço no nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos lá para mais uma aventura. Mas antes, lembrem-se, tem que falar a senha. Qual é a senha para entrar na investigação de hoje, hein? Na semana passada, nós tivemos uma senha. Ainda continua a mesma senha? Será? Vamos ver? E aí, estão preparados para mais uma experiência hoje, detetives? A senha de hoje é a mesma de domingo passado. Vou dar uma dica. Está no livro de Provérbios e tem a ver com sabedoria. E aí, lembraram? Não acredito. Lembre-se que para entrar na investigação precisa da senha. Vamos lá então? É o Senhor quem dá a sabedoria. A sabedoria e o entendimento vem dele. Provérbios 2:6. Eu já sabia que vocês lembraram. Só estava testando vocês, mas que bom que vocês já decoraram esse versículo tão precioso. E a nossa investigação, como eu disse, é a investigação número 10. Então, abra as suas revistas e vamos ver qual é a investigação de hoje. Olha, a investigação de hoje se chama Cuidado. Cuidado, mas cuidado com o quê?
Vamos descobrir. Hoje, para saber o mistério de hoje, olha, para saber o mistério de hoje, a gente vai fazer uma brincadeira. Eu vou falar algumas frases só mexendo a boca, sem emitir o som. Ao final de cada frase, vocês vão ter que dizer em voz alta o que vocês entenderam. Será que vocês vão conseguir? Essa brincadeira tem muito a ver com a investigação de hoje. E ao final dessa brincadeira, eu vou falar a mensagem do mistério e vocês vão ter que adivinhar. Vamos lá? Atenção, vou mexer a boca e vocês vão descobrir o que eu estou falando, mas eu não vou emitir som. Preparados? Vocês alguma coisa. O que você achou, Helena? Faça alguma coisa, fizerem o que vocês... não sei. Falou alguma coisa. Erraram. Eu falei, façam silêncio se quiserem ouvir bem. Agora eu vou falar outra frase, hein? Ó. Conseguiram? Vocês terão Se ouvido vocês alguma coisa. quiserem ouvir, ouçam primeiro. Aê, Helena conseguiu, hein? Vamos lá. Terceira frase, hein? Bonitas vezes? Não entendi nada. Muitas vezes o Senhor fala mais alto. Muitas vezes o quê? O Senhor fala mais O alto? silêncio fala mais alto. Tá. Agora eu vou falar o mistério de hoje, hein? Da mesma forma, vocês vão ter que descobrir. Ó, o mistério de hoje é... E Alguma aí? coisa para sempre. Não, o primeiro foi é importante, aí eu não consegui pegar o resto. É importante o quê? Nem sempre temos, nem sempre fazemos. Quê? Nem é? Quem é? Quem é? Quem é? Eu não sei o que é, não. Para servir? Não. Para que serve? Ah, Olha, essa foi mais difícil, hein? Então, o mistério de hoje é importante, nem sempre o temos. E nem sempre fazemos. Quem é? Para que serve? Vamos descobrir esse mistério. Então, o mistério de hoje, nem todo mundo conseguiu adivinhar o que eu estava falando, anota aí na sua revista. É importante, nem sempre o temos e nem sempre fazemos. Quem é? Para que serve? O que é importante e nem sempre a gente tem e nem sempre a gente faz? Quem que é? Para que serve? Isso que nós vamos descobrir hoje, hein? O que vocês acham? Vamos então partir para as pistas. Você já teve a experiência de ficar ouvindo uma pessoa e depois, quando você foi contar alguma coisa, a pessoa que estava falando não ouviu você? Isso é muito comum, né? É terrível. Quando a gente fala e a pessoa estava distraída e nem nos ouve. É muito chato querer falar e não ser ouvido. Então, na investigação de hoje, vamos estudar um pouco sobre isso. A pista número 1 é falar, falar e falar. Então, tem a ver com falar, a pista 1. Nós vamos encontrar algumas respostas no livro de Provérbios, que é o livro que nós estamos estudando
aqui na Escolinha Bíblica. E nós vamos ver algumas passagens. Vamos ver lá Provérbios 15, 1, Provérbios 16, versículo 24 e Provérbios 20, versículo 15. Então, pega a sua Bíblia e abra lá no livro de Provérbios, que nós vamos investigar essas passagens. Abriram? Então lá, a primeira passagem que está em Provérbios 15, versículo 1 diz: a resposta calma desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a ira. Provérbios 15, 1. Então, olha só, o que quer dizer esse versículo? Quando você dá uma resposta calma, se a pessoa estava furiosa, ela deixa de ficar. Mas se você der uma palavra ríspida, ou seja, também com fúria, com raiva, você vai despertar a ira na outra pessoa. Então, tudo depende da forma como você fala. Vamos ver agora o próximo versículo. Provérbios 16, 24. Diz assim: as palavras agradáveis são como um favo de mel. São doces para a alma e trazem cura para os ossos. Então, o que está dizendo aí? Que as palavras, quando você dá uma palavra boa, uma palavra agradável para alguém, elas soam para a pessoa como se fosse uma coisa doce, um favo de mel. Trazem, doçura para a alma, cura os ossos. Sabia que as palavras podem curar? Por exemplo, uma pessoa que de repente está triste ou está zangada, se você, dependendo da palavra, você pode trazer cura para essa pessoa. Vamos para o próximo versículo, então. Provérbios 20, 15. Diz assim: mesmo onde há ouro e rubis em grande quantidade, os lábios que transmitem conhecimento são uma rara preciosidade. Olha só, o que está falando aí? Que a pessoa que fala coisas que trazem conhecimento, trazem informação, é como se fosse uma joia preciosa. Então, o que esses versículos estão nos ensinando? Que existem maneiras certas e maneiras erradas de falar. Essas situações me fazem lembrar de uma mulher muito sábia. A maneira dela de falar mudou uma situação dificílima. E ela está lá na Bíblia. Essa história nós vamos ver agora. É a história de Abigail. Vocês já ouviram falar dela? Vamos ver? Nós, juniores, já estudamos sobre Abigail lá na revista passada, quando nós falamos sobre temperamentos. E agora nós vamos falar sobre a fala dela. O que a fala dela, que tem a ver com o temperamento dela também, trouxe de ensinamento para hoje, para nós hoje. Então você pode abrir a sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 25. Nós vamos ver do verso 2 ao 34. Nessa história, conta aí a passagem de Abigail. Abigail era esposa de Nabal. E Abigail era uma mulher sensível, capaz e sábia. E o marido dela, Nabal, era um homem muito rico. Só que ele era rude, sabe? Era mau. O jeito dele, sabe? Meio troncudo, meio rude na forma de falar, grosso. Certa vez, Davi mandou seus mensageiros pedirem que Nabal os ajudasse, dando-lhes algumas coisas de comer. Então Davi fez esse pedido para Nabal, né? Pedindo uma ajuda, pedindo algumas coisas de comer. Mas Nabal recusou o pedido. E aí ele usou palavras duras, palavras erradas e ofendeu Davi. E aí, quando Davi soube dos insultos daquele homem, que não pensava antes de falar, Davi decidiu atacar a casa dele e matar a todos. Nessa parte da história é que entrou Abigail com sua
sabedoria. Quando Abigail ficou sabendo da grosseria do seu marido, ela tomou decisões importantes. Mandou os empregados arrumarem os alimentos, organizou tudo para seguir viagem e se encontrar com Davi. Quando viu, ela se ajoelhou aos pés dele e lhe pediu perdão pelas grosserias do marido. Ela disse palavras doces, com humildade e sabedoria. E isso fez com que o coração de Davi se acalmasse e desistisse de agir com violência. Depois, Davi agradeceu a Abigail por ela ter sido humilde e por agir corretamente. Então nós vimos aí, né, que a palavra de Nabal gerou, né, fúria em Davi, mas por outro lado a palavra da esposa dele, Abigail, né, trouxe calma, né, fez com que o coração de Davi se acalmasse. Vamos agora ver a segunda pista da nossa investigação. Pista 2. Fazer silêncio e ouvir, ouvir e ouvir. Então, nós aprendemos que existem formas certas de falar. Falar é muito importante, mas existe algo tão importante quanto falar. Sabe o que é, pessoal? O que é tão importante quanto falar? Pensou? É ouvir. Não adianta nada falar, se não ouvirmos o que os outros nos dizem. Vocês se lembram de Nabal? Ele não ouvia ninguém. Além disso, ele era mal educado com todos ao seu redor. E quase provocou uma guerra por causa da maneira que ele se expressava. Mas a esposa dele era exatamente o contrário. Abigail era uma mulher sábia. Então, para a gente aprender um pouco mais sobre isso, vamos contar com mais um verso da palavra de Deus. Provérbios 4, versículo 1. Abre aí a sua Bíblia em Provérbios 4, versículo 1. Olha o que diz. Vamos ler juntos? Ouçam, meus filhos, a instrução de um pai. Estejam atentos e obterão discernimento. Provérbios 4, 1. Ouçam, meus filhos, a instrução de um pai. Estejam atentos e obterão discernimento. Veja, esse versículo está mandando que ouçamos quem, hein? Os nossos pais, ou aqueles que cuidam de nós, para que prestemos atenção aos seus ensinamentos. Então, quando eles precisam dar uma bronca, podemos até ficar aborrecidos, né? Como às vezes acontece. Às vezes, quando eles começam a falar, queremos logo encurtar a conversa, ou simplesmente pensar em outras coisas, somente para não escutar. Quem já fez isso aí, hein? Mas lembre-se que eles querem o melhor para você. Quem já fez isso aí, hein? Quando tá levando uma bronca, começa a tapar os ouvidos. Vocês sabiam, pessoal, que é da vontade de Deus que aprendamos a ouvir nossos pais ou responsáveis? Deus também coloca pessoas para nos falar. É importante que a gente aprenda a ouvir essas pessoas. Quem que vocês acham que nós devemos ouvir? Hein? Vamos pensar um pouco sobre isso? Quais são as pessoas que nós devemos ouvir? Vamos ver? Então, devemos ouvir, os nossos pais, o papai, a mamãe, né? Também as pessoas mais velhas da igreja ou dos seus relacionamentos, família, né? Vovó, vovô, os avós, né? Quem mais? Os tios, os professores e pessoas que são tementes a Deus. Tem que dar também ouvido
para qualquer pessoa, né, que está por aí que se encontrar na rua. Mas você vai dar ouvidos às pessoas que são tementes a Deus, pessoas que podem ser confiáveis, pessoas que têm, né, os princípios e os valores da palavra de Deus. Então, olha só, temos que pensar quando ouvimos o que as pessoas dizem, analisar quem está falando. E aí, se você tiver alguma dúvida, pergunta, né, para essa pessoa de maneira bem educada. Mas não acredite em tudo que qualquer um disser, sem analisar e conversar com outros a respeito. Então, a gente precisa ter cuidado, né, para saber quem que nós devemos ouvir, né, e prestando atenção, analisando para saber se o que a pessoa está falando está de acordo com a palavra de Deus. Então, hoje, nós aprendemos que a Bíblia ensina como devemos falar. Então, lá no livro de Provérbios está cheio de ensinamentos de como devemos ter palavras doces, mansas e amigas. Então, detetive, como você costuma tratar as pessoas aí, hein? Você é educado com seus colegas? Como é que você trata as pessoas que são mais velhas? Como é que você fala aí com seus pais? Então, lembre-se que nossas palavras devem ser como mel, fazer bem, ser muito agradáveis, como nós vimos lá em Provérbios 16, 24. Outro assunto importante que vimos na investigação de hoje é que precisamos aprender a ficar em silêncio e ouvir quando alguém fala, né? Ter atenção. Existem algumas formas de conseguir prestar mais atenção às pessoas que estão falando. Uma delas é o quê? Parar tudo que está fazendo e olhar para quem fala. Que aí acontece como esses gatinhos. Passa uma mosquinha, aí você já perde a atenção, perde o foco, vai olhar para outra coisa, se distrai. Então, para prestar atenção, tem que o quê? Focar, olhar para a pessoa. Bom, além disso, você tem que demonstrar, né, por meio, né, de gestos de que você está prestando atenção. Por exemplo, fazendo sim com a cabeça, respondendo adequadamente. Você é bom ouvinte? Além de ouvir quando alguém fala com você, não se esqueça também de sempre ouvir o que Deus diz. Então vamos prestar atenção aí no que as pessoas falam e no que Deus está falando. Combinado, pessoal? Vimos aí as formas de prestar atenção sem se distrair? Muito bem. Diante dessas pistas, qual será a resposta do nosso mistério, hein? O nosso mistério é importante, nem sempre o temos e nem sempre fazemos. O que é? O que é importante, nem sempre temos e nem sempre fazemos? Quem é e para que serve, hein? Diante dessas pistas, a revelação do nosso mistério de hoje é... Tchan, 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 tchan. É o silêncio. O silêncio é importante para que possamos ouvir e aprender. Olha aí a resposta da nossa eureka, revelação da nossa investigação de hoje. O silêncio ele é muito importante. Existe hora para falar, mas existe hora também para ouvir. Uma atividade que você pode fazer sobre esse tema é brincar de telefone sem fio. Então chama aí as pessoas da sua família e vamos brincar disso. É aquela brincadeira onde você fala uma palavra, fala uma frase no ouvido de alguém e essa pessoa vai passando adiante e aí ao final a última pessoa tem que dizer o que ela entendeu. Geralmente isso acontece muito, né? Quando a gente quer passar algum recado para alguém e a gente não se expressa direito, ou então tem muito barulho, ou a pessoa está com falta de atenção, não está prestando atenção, não está fazendo silêncio e ela não consegue entender o recado. E aí passa
o recado errado adiante. Então vamos praticar, né, o silêncio e a atenção brincando de telefone sem fio. Vamos lá? Então, você vai pegar 2 folhas de papel. Pode ser papel usado, não precisa ser papel sem usar, não. E aí nós vamos fazer o seguinte. Você vai pegar 2 folhas de papel e vai sacudir assim, ó, fazendo barulho. E aí você vai tentar passar a mensagem para alguém. Eu vou falar uma coisa e vocês vão descobrir. Preparados? Então vamos lá. Cuidado ao falar, atenção ao ouvir. Cuidado ao falar, atenção ao ouvir. E aí, deu para entender? Então a gente viu que às vezes, né, o barulho ou alguma outra distração atrapalha a nossa comunicação. E essas coisas que a gente precisa, ó, tirar na hora de falar, na hora de aprender, porque às vezes na comunicação pode trazer ruídos. O que é o ruídos? É quando você está falando alguma coisa com alguém e alguém entende outra coisa, né? Ou você quer falar uma coisa e aí a pessoa entende como sendo uma ofensa. Então, esse tipo de coisas que a gente precisa tirar na comunicação. Então, vocês viram que o papel faz muito barulho, né? Agora, esse mesmo papel, eu vou dobrar, vou amassar, fazer uma bola. Depois eu vou fazer uma outra bola amassada em outro. Tudo bem, viraram 2 bolas. Agora eu vou desamassar. Tá vendo? O papel ficou bem amassado. Agora eu vou desamassar o outro. Agora vamos tentar fazer barulho. E olha, o papel amassado, ele não faz barulho. E é assim que deve ser a nossa comunicação. E aí você vai escrever nesse papel amassado as coisas que atrapalham, né, a sua comunicação, ou aquilo que você precisa ouvir, você não consegue ouvir. O que te distrai? Essas coisas você vai escrever no papel, né, aquilo que atrapalha a comunicação, aquilo que atrapalha você falar, aquilo que atrapalha você entender, aquilo que atrapalha você ouvir. E aí, depois eu vou dar mais uma instrução. Então, olha só. Aqui eu escrevi as coisas que atrapalham. Falar junto com quem está falando. Fingir que não ouve quem está falando. Não olhar para quem está falando. E também ser grosseiro quando alguém está falando. Dar uma resposta brava, ríspida, né? Então, essas coisas que a gente precisa, o quê? Amassar e jogar fora, né? Você vai pegar assim, vai acertar bem numa latinha de lixo, que essas coisas você precisa tirar da sua vida. Você tirando, olha só, vai ficar tudo mais silencioso e assim você vai conseguir escutar, né? Fazer silêncio para entender, para aprender. Tá bom, pessoal? Muito bem. Estão todos de parabéns. E agora, antes da gente fazer a nossa atividade, nós vamos falar com Deus. Cabeça baixa, olhos fechados, pensando em Deus e no fim, amém. Oremos. Senhor Deus, obrigada pela Tua palavra. Obrigada, Senhor, por tudo que estudamos, por tudo que aprendemos nessa lição desse dia. Que, ó Deus, cada um de nós possamos ter cuidado ao falar, para Deus ter atenção ao ouvir. Que o Senhor dê para cada junior, cada criança, a capacidade de
fazer silêncio quando necessário, para ouvir e aprender os ensinamentos dos pais, dos professores, dos mais velhos. Que o Senhor Deus dê a Deus capacidade para ouvir principalmente o Senhor, o que o Senhor tem para nos ensinar. Que o Senhor possa tocar nos lábios de cada um, cada criança, cada pré-adolescente, cada junior. Ó Deus, toca nos lábios para que possa sair dos nossos lábios palavras doces como mel. Ó Deus, palavras que curam, palavras que saram, palavras que edifiquem, ó Deus, a vida das pessoas, palavras que abençoem, em nome de Jesus. Ó Senhor, que esse seja esse aprendizado, possamos levar para o nosso dia a dia, nos relacionamentos com os pais, nos relacionamentos com os irmãos, com os amigos, com os professores. Que o Senhor possa estar abençoando, dando cada uma essa unção de Abigail, de ter sempre uma palavra amável para abençoar outras pessoas. Que o Senhor, Pai, esteja conosco nesse dia, diante de tudo aquilo que ainda vamos cultuar ao Senhor, tudo aquilo que vamos ainda aprender no culto infantil de daqui a pouco. E que o Senhor esteja também abençoando todas as crianças da nossa igreja. Que cada uma delas possam crescer cada dia mais diante do Senhor, na fé e no conhecimento da Tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Amém? Vamos lá, vamos às atividades desse dia. Pega a sua revista e a sua Bíblia e o seu papel e as suas canetinhas para fazer a atividade do dia. Na atividade de hoje, as crianças pequenas que não têm a revista vão poder fazer esse desenho, o seguinte desenho: um desenho de uma boca e um desenho de uma orelha. E aí você pode escrever assim: cuidado ao falar, atenção ao ouvir. Cuidado ao falar e atenção ao ouvir, para você gravar o aprendizado de hoje. Se quiser escolher também um dos provérbios que nós aprendemos hoje, pode colocar aí no seu desenho. Além disso, você pode fazer uma brincadeira, uma atividade aí na sua casa, que eu vou explicar para vocês agora. Então, aqui na investigação 10, cuidado, você já escreveu o mistério. É importante, nem sempre o temos e nem sempre fazemos. Quem é e para que serve? Aqui no episódio, se o escute, os amigos estão conversando. Aí um diz: quero praticar o que eu aprendi hoje. O quê? Melhorar a maneira de falar. A Bíblia diz que as palavras devem ser como o mel doce. O mel doce, ele faz bem para a alma e é saudável para o corpo. É o que diz a palavra. E aí ele falou: lembra de algo precioso que devemos fazer para ouvir melhor? Prestar mais atenção e aprender? O que é? O silêncio. O silêncio. Então, vamos para o Eureka. Então, no Eureka você já escreveu: é o silêncio. Ele é importante para que possamos ouvir e aprender. Bom, vamos agora no mergulho. Escreva dentro do pote como devem ser as nossas palavras. Como devem ser as nossas palavras? Então, diante de tudo que nós aprendemos, as nossas palavras devem ser boas, agradáveis, gentis, amigáveis. O que mais? Verdadeiras e outras coisas mais que você tenha aprendido nessa lição. Nas provas do mistério, leia Provérbios 15, de 1 a 4, e depois relacione as colunas. A resposta branda, o quê? A resposta branda, ou seja, a resposta gentil, desvia o furor, mas a palavra ríspida desperta a ira. Então, desvia o furor. A resposta branda desvia o furor.
E a boca dos insensatos? Diz assim: a língua dos sábios torna atraente o conhecimento, mas a boca dos tolos despeja insensatez. Ou seja, a boca dos insensatos derrama a estultícia. O próximo, a palavra dura. Diz que as palavras suaves são árvores de vida, mas a língua enganosa esmaga o espírito. Né? A palavra dura, ela suscita a ira. Muito bem. A língua perversa quebranta o espírito. E a língua serena é a árvore de vida. Muito bem. Segunda, leia Provérbios 21, 23 e depois explique com as próprias palavras. Diz assim: cuide da língua e fique de boca fechada, e você não se meterá em apuros. O que você escreveu, Eliana? Se você pensar antes de falar, vai ter menos problemas. Se você pensar antes de falar, vai ter menos problemas. Vamos para a terça. Complete as palavras de Tiago 1,19. Todo. O que diz? Entendam isso, meus amados irmãos. Estejam prontos para ouvir, mas não se apressem em falar, nem em se irar. Então, você pode colocar: todo homem, pois, esteja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Muito bem. Vamos para quarta. Então, depois de ler 1 Samuel 25, de 2 a 4, escreva 2 características para Abigail e para Nabal. Lembram da história? Então, na história que nós vimos, Abigail, ela era o quê? Sensata. Ela também era formosa. Ou outra qualidade que você tenha identificado aí. E Nabal? Nabal era o quê? Ele era um homem duro. Ele também era um homem grosseiro. Ele era maligno no trato, na forma de falar, né? Então aí você pode pensar em alguma outra forma de escrever isso, se você quiser. Quinta-feira, pinte os objetos com o qual são comparados as palavras agradáveis em Provérbios 16, 24. É o nosso versículo que nós falamos várias vezes durante essa lição, hein? Diz que as palavras agradáveis são como o quê? Então, olha lá. O que diz? Palavras bondosas são como mel, doces para a alma e saudáveis para o corpo. Então, a figura correta é o favo de mel ali. Muito bem. Sexta-feira. Decifre a mensagem de Provérbios 4:1, cortando as letras X. Então, qual foi a mensagem? Ouve, filhos, a instrução do pai, estais atento para conheceres o entendimento. Muito bem. Ouve, filhos, a instrução do pai, estais atento para conhecerdes o entendimento. Muito bem. Vamos para sábado. O que o texto de Provérbios 4:4 nos aconselha? O que diz a palavra? Meu pai me ensinava: leve minhas palavras a sério, siga meus mandamentos e viverá. Então, o que o texto nos aconselha? Adquirir sabedoria pela palavra. Muito bem. Concluímos então a nossa lição número 10. E domingo que vem vamos para a lição número 11. Mas para a lição de domingo que vem temos uma nova senha, que vai estar lá em Salmo 19:8. Vamos ver lá juntos qual é essa senha. Então, para você anotar aí na sua revista e para domingo que vem você já ter memorizado. Não se esqueça, no próximo domingo temos uma nova senha para a investigação. Está lá no Salmo 19, versículo 8. Diz assim: os ensinos do Senhor são certos e alegram o coração. Os seus ensinamentos são claros e iluminam a nossa mente. Salmo 19,
versículo 8. Então, anotem aí, não se esqueçam para o próximo domingo. Até lá! Então, pessoal, estão gostando de aprender com o livro de Provérbios? O livro de Provérbios foi escrito por Salomão, filho de Davi. E olha quantos conselhos legais nós estamos aprendendo e estudando esse livro. A minha dica para você é que você possa pelo menos ler um versículo de Provérbios por dia. E aí você vai receber um monte de conselhos importantes para o seu viver, para o seu relacionamento na sua casa, na sua família, com os seus amigos. Nós sabemos que Salomão foi um cara muito inteligente, muito sábio. E você não quer essa sabedoria também? Então vamos buscar na palavra de Deus. Vamos lá? Bom, essa foi a nossa lição de hoje. Domingo que vem nos encontramos na lição número 11. Até lá, detetives! Tchau!